Olá, seja muito bem-vindo ao VertaCast, o podcast que tem por objetivo trazer para você um pouquinho sobre a nossa mente, sobre como funciona essa máquina maravilhosa que nós temos, como as nossas emoções, comportamentos, de onde elas surgem e, principalmente, que é possível mudar, que é possível você buscar ser a melhor versão de si mesmo. Meu nome é Tami Lopes e eu sou trainer em programação neurolinguística e neurosemântica, especializada nessa área de mudanças breves. Eu sou Gabriel Lopes, eu atendo com PNL e atendo com neurosemântica também. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante, né, Tami? Sim, bem interessante, né? Que muitos falam, E pouco se faz. E quando se faz, Gabriel, normalmente a pessoa não percebe que não está fazendo pelo caminho que seria o mais Sim, efetivo, acaba né? pegando umas rotas todas tortas assim que não levam, corre em círculos. É tão É, torto que corre em círculos. é mais ou menos isso. E traz sofrimento, né? Sim, Porque é triste quando a pessoa deseja algo e acaba se perdendo nesse exato, processo. exato. Então é bem importante a gente trazer esse conteúdo para as pessoas perceberem como trazer isso para o seu dia a dia, como trazer isso para a sua vida. E eu gosto de trazer, né, como exemplo, aquela listinha. Sabe aquela listinha que a gente faz no final do Aquela ano? famosa que Famosa todo lista. mundo tem dia primeiro. Os meus objetivos para o ano novo, é mais ou menos assim. E quando a pessoa faz isso, o que vocês acham que acontece? Já era. Ninguém consegue. Tanto que, assim, tem uma coisa que eu achei muito interessante. O dia 19 de janeiro é marcado como Dia da Desistência. Dia da Porque é Dia da desistência. Desistência. Isso daí foi um estudo que eles fizeram em cima de um app de fitness chamado Strava, né? Uhum. E eles pegaram todas as pessoas que se comprometiam nesse aplicativo para poder fazer, sabe, aquela rotina fitness, para poder fazer exercício. Tá. Dia 19, a maioria das pessoas já tinha desistido. Ou seja, menos de 20 dias Menos depois de da 20 virada dias, do ano, o as pessoal pessoas. desistiam. Só E é bem desistiam. interessante, né? Quando a pessoa faz uma lista, eu fico pensando aqui, é porque são coisas que a pessoa quer, né? São Sim, desejos reais, não é porque ninguém pediu para a pessoa escrever, a própria pessoa tem a iniciativa de escrever. sim. E quando ela escreve tudo isso e 20 dias depois já está começando a desistir, eu não direi que desiste de tudo, né? Muitos acabam acontecendo, mas pelo que eu converso com as pessoas, pelos atendimentos, Sim. a gente percebe que grande parte dessa lista, no final do ano seguinte, né? No começo do ano seguinte, perdão, é renovada. Porque É muita as coisa mesmas não coisas. aconteceu. Mas também, por que isso daí acontece? A pergunta do milhão, né, Gabriel? Por que Por que a gente acontece? desiste se é importante pra gente? Por que a gente desiste daquilo que realmente era um sonho? Normalmente, existem vários fatores, né? E as justificativas que a gente dá para não ir adiante, né? As desculpas que a gente cria. E quanto mais inteligente a pessoa, mais elaborada é a desculpa que ela cria. Mas, enfim, por que ela não dá continuidade? Principalmente, Gabriel, porque ela não sabe o que ela quer. Olha que interessante. Uau. Escrever na lista, né? Para o próximo ano eu quero, vou dar um exemplo, ir na academia 3 dias por semana, né? É um objetivo, Sim. né? Como esse aplicativo que você mencionou. E assim, que nem você falou, né? Ninguém sabe o que realmente quer. Esse exemplo me lembrou de um caso muito engraçado. Pessoa que ela falou que ela queria, colocou como objetivo, quero ir na academia. Deu o quê? Uma semana, ele falou que ele já tinha cumprido a meta do ano dele. Porque ele colocou que ele queria ir uma vez só na academia. Ele foi uma vez só na academia. É uma brincadeira, mas é sério, né? Sim. É bem interessante. E assim, quando eu falo que ninguém não é ninguém, né, gente? A gente está generalizando aqui num tom de brincadeira para algo sério. A maioria das pessoas não sabe exatamente o que ela quer. Quando uma pessoa diz para mim, o meu objetivo é ser feliz esse ano, o que é ser feliz? A nossa mente não sabe o que é isso. A gente precisa ter muito claro dentro de nós mesmos o que é ser feliz. Ir à academia, o que é ir na academia? Então, tem vários pontos que são muito importantes que tenha clareza. E as pessoas não fazem isso, não é mesmo? A maioria dos objetivos que eu vejo, assim, desde sempre, na verdade, dentro de círculos familiares, círculos de amizades, é sempre objetivo que nem você falou, quero ser feliz, quero ir na academia,
quero ganhar mais dinheiro. Poxa, você quer mais dinheiro, toma 5 centavos a mais por mês, já é mais dinheiro, não é? Sim, Então, sim, assim, são objetivos muito abstratos, muito aqui em cima e não tem definição nenhuma. sim. E isso é muito E complicado. olha que interessante, né, a gente está falando da mente humana. Como eu Uhum, comentei no início, a gente vai estar falando sobre a mente humana, gente. Nós temos, bem de uma maneira simples, eu estou colocando, eu não vou entrar na parte técnica, tá? Nós temos o nosso consciente e nós temos o nosso inconsciente. Vamos falar de um modo geral. No consciente está a força de vontade, né, e aquele impulso inicial, e as suas memórias de curto prazo. No seu subconsciente, tá as suas memórias de longo prazo, a sua, o cuidado, né, da administração da sua sobrevivência e as suas emoções. Quando a gente fala sobre sobrevivência, a gente está falando de algo muito sério. A nossa mente consome de 18 a 25% de toda a energia produzida no nosso corpo. Energia é vida, né? Então, quando ela leva energia para um determinado órgão, ela está tirando de é outro. um investimento. Quando você faz algo novo, você demanda mais energia, porque você vai criar novas conexões neurais. Uhum. Consequentemente, se você tem um projeto que não está estruturado, que a mente inconsciente não sente firmeza naquilo, é como se fosse uma empresa que analisou um projeto e simplesmente não aprovou. Vai para a gaveta. Não vai Acabou o adiante. objetivo. Acabou. Porque acaba a força de vontade, depende do inconsciente para levar adiante. Como não tem um bom motivo para isso, uma estrutura, simplesmente ele vai parar por aí, Sim. tá? E quando a gente fala saber com clareza o que quer, você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Quando a gente fala sobre clareza, eu acho muito interessante, porque quando não é claro no sentido, vamos colocar assim, uma luz em cima, É tá? importante, Mas não? é você enxergar, é você ver. E quando eu falo você ver, é muito no literal. Nossa mente, a gente fala muito dela, ela tem uma série de mecanismos. Da mesma forma que tem esse mecanismo que você me falou, que é uma empresa que analisa um projeto e depois descarta, nós temos outras funções que são vindas de fábrica, vamos colocar assim, e uma delas é o nosso estado de foco. E tem muito a ver com o que nós estamos vendo, o nosso foco da nossa visão mesmo. Então, acho que todo mundo já deve ter visto um vídeo, ou quem tem gato já deve ter brincado disso daí. Você põe um laser no chão, você vê a pupila do bicho dilatando E ele sai e ele sai correndo. correndo porque ele vai pegar aquela luzinha. E ele passa por qualquer obstáculo porque ele Passa. quer pegar o Seja laser. vaso, seja o dono, seja quem for, ele vai atrás. Isso é estado de foco, Sim, é um né? estado de foco Total. extremo. E nós temos esse foco extremo conectado com a nossa visão. A doutora Balcetis, ela é uma professora de psicologia lá na Universidade de Nova York. E ela fez vários experimentos com relação a isso. Um dos mais recentes que ela fez embasa muito essa questão da visão, de você ter que ver o que você está correndo atrás. Como é que ela fez isso, Gabriel? Então, ela fez assim, ela pegou 2 grupos, né, e esses grupos tinham como se fosse uma série de obstáculos, um percurso de obstáculos que eles tinham que passar. Ponto A ao ponto B. O primeiro grupo de controle, além do ponto B que eles tinham que chegar, eles tinham uma série de distrações no meio do caminho ou perto do objetivo, e eles fizeram num tempo X. Ok. O outro grupo não tinha nada disso. E eles foram instruídos para, antes de começar, focar toda a atenção, inclusive visão, aonde eles tinham que chegar. Ok. Esse segundo grupo não só chegou mais rápido do que o primeiro, como comparando a experiência dos dois, a doutora percebeu que o segundo teve menos esforço comparado com o primeiro para chegar lá. Olha que Tudo interessante. baseado no quê? Na visão, no que eles estavam enxergando. E um outro experimento também que eles fizeram, isso daí é bem recentemente, porque usou inclusive um pouco de tecnologia de inteligência artificial, Uhum. foi o quê? É um estudo para ver com relação a investimentos para o futuro. Investimento financeiro mesmo. Investimento financeiro. Tá. Então, assim, é uma coisa que muitas pessoas elas têm dificuldade para fazer, sabe? Você investir em você mesmo daqui a 30, 40 anos. Então, eles pegaram um grupo, fizeram um experimento só imagine e visualize, né? Vejam vocês daqui a 30, 40 anos. E aí Nessa hora colocaram, foi só a imaginação foi da só a pessoa? imaginação, Tá, só a ok. imaginação da pessoa, e aí elas tiveram que investir no Uhum. futuro delas para aposentadoria, para independência financeira mesmo. Ok. Um outro grupo, eles fizeram o quê? Eles tiraram uma foto da pessoa, usaram uma série de processos de edição de imagem de Que inteligência hoje em dia a artificial, gente sim, tem. e envelheceram as pessoas 30, 40 anos. Então elas estavam na mão a foto delas, como elas estariam daqui a 30, 40 Já anos. com o resultado dos Já com investimentos. então assim, esse segundo grupo conseguiu investir muito mais,
Porque eles perceberam que, sabe, esse pequeno investimento que você faz todos os dias, que parece tão pouco, entre aspas, ia valer muito mais no futuro, porque eles tinham noção da onde eles estavam indo. Ou seja, tinha um futuro concreto. Totalmente concreto. Isso tem muito, muito a ver com a programação neurolinguística. Quando a gente fala de futuro, de objetivo, Gabriel, a gente busca, né, o que você vai estar vendo, ouvindo e sentindo. Isso através dos seus 5 sentidos, né? Ah, então não é Visão, só visão. não, não é só visão, é visão, audição, paladar, olfato e tato. É como se você pudesse vivenciar esse futuro no presente. Então você cria esse futuro, entra como se já fosse real, olha para as pessoas envolvidas, para o cenário, para a sensação que você tem, temperaturas, cheiros que fazem parte, o mais real possível. É, não é nem 3D, é 4D que o pessoal vê, Então, na verdade, é, assim, você não tá mais vendo, aí você já tá não, vivendo. vivendo como se fosse real. A nossa mente não tem consciência temporal. Presente, passado e futuro, quando você vivencia tudo presente, né? Tanto que a gente brinca que é o passado Uhum. do presente, né? Aliás, é presente do passado e é o presente do futuro, porque é tudo Sim. presente. E quando você vivencia dessa forma, a tua mente entende que aquilo já é real, porque ela também não sabe a diferença do que é real e o que não é real. Quando você que está assistindo a gente, experimenta pensar num limão, experimenta pensar no gosto, lembrar do gosto do limão. Agora sente o gosto do limão. Provavelmente você já salivou. A mente não sabe, até eu salivei aqui, ó, a mente não sabe que não é real. Quando você começa a vivenciar, aquilo passa a ser real na sua vida. Consequentemente, se eu já tenho um futuro real na minha vida, o que que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para minha mente que aquilo é possível. O meu inconsciente vai investir energia nesse objetivo. Tem alguns outros detalhes que a gente vai falar um pouquinho mais, Sim. mas ele vai investir, ele vai aprovar esse projeto, porque aquilo passa a ser real na minha vida. É como se já existisse. Faz E aí sentido isso, né? sim, com Muito certeza, legal, porque aí né? faz muito mais sentido você ir pra um lugar Que desses. você já conhece, Sim. não é novo. E aí, né, depois que você consegue colocar o que você está vendo, ouvindo e sentindo e se colocar nesse futuro, vem uma pergunta que eu falo que é a pergunta que faz toda a diferença para o nosso inconsciente. Uhum. Por que isso é importante para você? Nossa, essa daí acho que é a É pergunta muito que é a importante. base de tudo. Tem gente que tem o objetivo de acordar mais cedo, né? Acordar mais cedo para quê? Para ficar mais tempo acordado? Não faz sentido, o teu Sim. inconsciente não vai fazer nada. Não, eu quero acordar mais cedo, porque eu quero usar esse período da manhã para, sei lá, estudar uma língua estrangeira e conseguir, através desse estudo, me desenvolver e criar novas possibilidades da empresa que vão facilitar a minha ascensão e, consequentemente, uma qualidade de vida financeira e independência muito melhor. Olha onde eu fui. Sim, Tem com importância, tem certeza. valor, não valor de dinheiro, gente, valor dentro da pessoa. Quando você conecta o teu objetivo a um valor importante, né, aquilo que é importante para você, a tua mente liga todos os turbos que ela tem para que você chegue lá, porque ela quer aquilo, aquilo é muito importante. Sim. É Fê, conectado com o valor maior, na verdade, isso, né. o E a gente valor fala que vai muito trazer, né, o efeito disso na sua vida. sim, e a gente fala muito isso dentro da PNL, né. Sim, O valor maior é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da PNL. Porque se você não tem um valor maior, você não tem a estrutura que vai sustentar o seu objetivo, entendeu? É que e vai nem ter desafios, né? sim, Vai ter sim. desafios, mas se você se conecta naquela imagem que você criou, né? Eu dei o exemplo de aprender uma língua. Você, nesse futuro, você já se imaginando, dando a mão, né, para alguém, recebendo a Aham. sua promoção, vendo a sua situação financeira, um lugar que você está Hum. morando, o Ou no caso de carro. uma academia, você se vê mais velho e não está, por exemplo, debilitado, você consegue Sim, viver, consegue fazer suas caminhadas, consegue continuar a sua rotina. independência. Total, independência corporal é uma Porque a coisa atividade muito física importante. hoje gera independência lá no É um futuro. investimento. Teve uma aluna, se ela estiver ouvindo, ela vai dar risada. Ela falou assim que ela ia na academia todos os dias porque ela queria ser capaz de pentear o cabelo dela sozinha quando ela estivesse velha. Gente, é uma brincadeira, mas isso é sério. Muito sério. E por isso ela tinha tanta determinação. Pra não, porque ela queria o quê? Ela queria independência, ela não queria ser aquela pessoa idosa que depende de um, depende de outro. Isso é meta, isso é Sim. objetivo a longo prazo. E os objetivos a longo prazo nos motivam. E é super possível, né? Sim, tem uma inclusive você falou isso daí, tem até uma propaganda de um seguro-saúde X, e eles têm exatamente essa Hum, propaganda. Eles têm 2 imagens, né, 2 filmes passando ao mesmo tempo com a mesma pessoa.
E a rotina é parecida, a única diferença é que um deles, quando ele levanta, ele tá numa cama de hospital e o outro tá na cama de casa. Um deles, quando vai pôr o tênis, o outro põe uma pantufa de hospital. Um levanta sozinho, o outro levanta é a mesma pessoa fazendo a Sim, mesma os 2 atuação. papéis, Sim. bem legal. E aí mostra realmente, tipo, uma pessoa que teve uma disciplina, teve, Sim. sabe, o porquê maior para você ter uma saúde corporal boa, Uhum. chegando numa idade avançada, podendo fazer corrida, ao invés de ter que ficar sendo ajudado, sabe, para poder andar alguns passos. E é interessante, né, daqui eu vou puxar um outro conteúdo da Aham. PNL, que chama metaprograma. Tudo que a gente tem na nossa vida são programas. O Uhum. metaprograma é o programa que gera o teu programa. E falando disso, você tem um metaprograma que é muito, muito importante você usar os 2. Metaprograma de afastamento e de aproximação. Afastamento é aquela pessoa que não quer ser dependente de ninguém no futuro, né? Sim. E aproximação é o prazer de ter a liberdade de levantar sozinho e caminhar sozinho. Quando você junta, né, aproximação e Uhum. afastamento, você dobra a tua força, Sim. dobra a força de vontade, e isso impulsiona em direção ao seu objetivo. É porque você tem uma força que te empurra e uma que te puxa, e aí você Exatamente, é vai como se fosse embora. aquele carro que tem É. tração nas 4 rodas, Ah, sabe? aí É vai muito mais embora. forte. Bom, continuando aqui, porque você sabe que eu adoro falar, eu vou embora, né? Mas vamos focar lá no objetivo. Até a gente fez um roteirinho para ficar no objetivo, para levar para vocês a importância disso, tá? Próximo passo. Agora eu já sei o que eu quero, já sei a importância. O que eu tenho que analisar, Gabriel? Agora você tem que analisar o como. Como vai chegar lá? Muito Muito importante. importante. E esse como tem a ver com alguns fatores, né? Como? O que você já tem? Na PNL a gente usa muito o termo recursos, tá? Recurso é qualquer coisa que possa te ajudar. Esse microfone que eu estou usando é um recurso, mas existem recursos externos e recursos internos. E é legal você levantar isso, né? Sim. Então, no caso do exemplo da Tami, o recurso externo é o microfone. O recurso interno dela é a coragem para estar aqui falando com a gente. E a vontade de compartilhar é um recurso Sim. muito grande também. Porque eu era tímida, viu, gente? Eu não falava não, Nem muito mais parece, né? olhando para uma câmera assim, nossa senhora, travava. Hoje eu falo com tranquilidade, porque eu falo com muito amor naquilo que eu estou fazendo. Então, você já sabe os recursos que você tem e também vai identificar os recursos que te faltam. Vamos supor que eu quisesse fazer esse Uhum. podcast, eu tenho microfone, mas eu não tinha câmera. Aqui no Espaço Mind é legal porque eu tenho vários recursos, iluminação, operadores, pessoas que me dão apoio e dão todo o suporte, recursos externos. Sim. Então é muito importante você ter consciência dos recursos que você tem e dos recursos que te faltam, para que você possa ir em direção a esse como. Mas tem um detalhe, Gabriel. Quando a gente está num caminho, se você ainda não atingiu o seu objetivo, provavelmente é porque tem alguma coisa nesse caminho que a gente chama de impedimento. E impedimento pode ser qualquer coisa que te atrapalhe. Aqui, por exemplo, um impedimento poderia ser se eu tivesse vergonha de falar. Outro impedimento se eu tivesse afônica, né? Não ia dar para falar, porque daí minha voz não ia sair. Então podem ser coisas materiais ou coisas emocionais internas, né? E você precisa conhecer também quais são os impedimentos. Tem muita gente que não quer saber de problema, porque fala, ai, não quero ver o problema, me desanima, não quero olhar porque pode dar errado. Gente, é muito importante a gente olhar, inclusive, para aquilo que pode dar errado. Porque aquilo que pode dar errado, se você souber antes, você tem tempo hábil para organizar para que aquilo aconteça. Porque se te pegar desprevenido, como é que você vai lidar? Que é o que acontece. Muita Uhum. gente desiste. Quando você já tem esse planejamento, olha, o que me atrapalha? É isso? Como é que eu vou lidar com essa questão? Ah, de tal forma. Então você vai estruturando, já se preparando para tudo aquilo que pode vir. Quando você vai fazer uma viagem, né? Você vai lá para Uhum. uma chácara, uma coisa assim, um problema, você pode ser picado por inseto. Sim. Se você sabe disso, o que você faz? Leva um repelente. Então, é esse planejamento, que é esse como, que vai te Sim. ajudar. E existe um outro ponto aqui muito importante. E esse ponto, Gabriel, é um ponto muito especial, que aliás é tema de várias discussões. Eu já vi muita gente falando, tem até livros sobre isso, e que todo mundo acha que é a pior coisa do mundo. O que é isso? Sabotadores. Sabotadores. Todo mundo acha que os nossos sabotadores são os vilões na nossa vida, não é mesmo? Né? E como estão errados? Como Muito. estão errados? Vamos colocar assim, muito enganados. Enganados, ok, vai. Enganados. Não errados, enganados, Enganados, né? Vamos enganados. lá. Porque, gente, o que que é um sabotador dentro da gente? Tá, de verdade, o que que ele é? Dentro da gente, a gente tem várias partes que operam, certo? Com um único propósito,
nos ver bem. Sobrevivência. Sim. Essa é a linha base. Um sabotador nada mais é do que uma parte dentro de você que observa você fazendo a mesma coisa durante por um período de tempo muito grande e entende que aquilo funciona. E aí, quando vê uma mudança, opa, tem uma coisa errada, a E gente ele vai ter que enxerga mudar. coisas que a gente não enxerga, porque tá Sim, animado com o objetivo. Isso é exatamente. que é legal, Então, no gente. caso até do sítio que você falou, Sim, né, que tá todo mundo animado indo pro sítio e ninguém para pra pensar no sol que vai fazer, por exemplo, ou na sim, chuva que vai acabar dando lá. Por quê? Porque tá todo mundo muito animado. sim. E aí alguma coisa acontece, você tem um sabotador e vai lá e pum, cancela a viagem. E quando a gente fala de sabotador, olha que interessante, porque essa é mais direta que você trouxe, Sim, e tá super certo, né, é um exemplo bem legal. E tem um outro exemplo que é mais sutil. Uma pessoa vou falar de uma mulher, porque eu sou mulher, é mais fácil, tá, gente? E eu tenho 3 filhos. Então, assim, nossa, eu tô conseguindo realizar o meu sonho. Meu sonho é dar aula de PNL todo fim de semana, ter várias turmas, eu tô super feliz, super feliz. Aí, de repente, eu começo a ficar rouca, perco a voz, começo a pegar uma virose, alguma coisa assim. E aí eu falo: "Caramba, parece que eu tô me sabotando". Eu tô me sabotando sim. Por quê? Porque eu tenho 3 filhos, marido, mãe, pai, família, vida. E quando eu me dedico 100% só para a área profissional, eu acabo abrindo mão dessas outras áreas. Só que para mim essas outras áreas são tão importantes, ou até mais às vezes do que o profissional, e eu preciso ter um equilíbrio entre profissional e pessoal. Se eu não cuido desse equilíbrio, o sabotador vai vir para me proteger, para que eu sim. cuide do que eu não estou vendo. Então, Um outro exemplo bem legal de sabotador, e assim, você não precisa deixar de fazer, você só precisa identificar e negociar com esse sabotador para que essas áreas estejam cuidadas, né? Exemplo, uma pessoa que começa a se destacar profissionalmente e financeiramente e vem de uma família muito simples. À medida que ele vai ganhando, sabe, fazendo mais dinheiro, ele vai fazendo viagens diferentes, ele vai tendo uma vida diferente, porque ele tem mais condição para isso e a própria profissão dele muitas vezes exige isso. E ele vai se distanciando da família de origem. Quando o inconsciente dele percebe, né, que opa, tem algo errado, essa pessoa vai e dá um jeito de se sabotar e perder. Para quê? Porque, opa, agora eu voltei para minha família de origem. sim. Se você tem essa consciência antes que isso pode se tornar um problema, você vai criar maneiras de se manter conectado à sua família de origem sem necessariamente ter que se sabotar. Então, o sabotador só vem quando a gente não tem consciência de que aquilo é um problema. Então, se você Uhum. estiver se sabotando em alguma área da sua vida, preste atenção, porque com certeza tem um lado seu que está cuidando de algo que você ainda não prestou atenção. Sim, e sempre a gente tem, como PNL, a gente sempre trabalha na base de perguntas, né? Sim, sim. Então, a pergunta que você pode fazer para você mesmo, quando você percebe que pode estar havendo um problema de autossabotagem, que nem a gente fala, né? O que eu tenho a ganhar continuando do jeito que eu estou? Sim. Ou o que eu tenho a perder conseguindo aquilo que eu tô querendo conseguir? Perguntas mágicas essas. Sim. E assim, deixa vir a resposta. Pode até parecer meio absurdo, porque a gente ouve bastante. Não, mas não pode ser isso daí. Mas presta atenção. Presta atenção, porque um dos recursos internos que nós temos é essas respostas. Nós sabemos. A gente às vezes só não consegue olhar, porque tem um pré-julgamento E o medo de desistir. e o medo de E desistir. quando você formula um objetivo, que aliás a gente não comentou, mas é importante você colocar prazo também, tá, gente? Quando você quer esse objetivo, se tem alguém envolvido, coloque lá com quais pessoas fazem parte disso, que mais? Onde, né? Que área da vida, ou que lugar, coloque todos os detalhes, isso é importante também. Quando você tem esse objetivo estruturado, você fica em paz dentro de você. Você tem tranquilidade para poder olhar para o seu objetivo. E então é muito mais fácil de você lidar com os impedimentos, com os recursos que te faltam, com esses sabotadores, para poder dar o próximo passo, né? E o próximo passo é plano de ação. Mas eu só vou para o plano de ação depois que eu já estruturei. Conhece Hum. aquela pessoa que fala: meu objetivo é fazer uma viagem. Vai e já compra passagem. Não olhou o tempo que vai estar no lugar, não olhou se as pessoas que iam junto vão poder acompanhá-lo, não olhou se o lugar era legal, não fez nenhum. O que ele quer nesse Não lugar? fez nenhum plano. Nenhum plano. Provavelmente pode ser que dê certo? Pode. E como o É. pessoal brinca, né, usa a palavra vai passar uns Uhum. perrengues na vida aí, Vai passar uns e perrengues tudo bom. bem. Se o teu objetivo é esse, você está no caminho certo. Hum. Mas se você quer curtir, você quer se sentir satisfeito, realizado com seus objetivos, Uhum. estruture.
Tome um tempo, né? Não Sim. faça só uma listinha. Pegue cada item dessa lista e faça o que nós estamos trazendo um tesouro para você. Coloque em prática isso. Isso daí é um ponto muito importante para se levantar, porque você, de novo, você trouxe um exemplo bem prático, uma viagem. Uhum, Mas essa mesma estratégia se aplica em projetos de longo prazo, em objetivos de longo prazo. Aliás, especialmente em longo prazo. sim. Porque se você tem um plano de ação, você tem o que a gente coloca como uns pontos chaves no meio do caminho, vamos colocar assim. Uhum. Da mesma forma como você vai fazer uma viagem e você precisa de placas para te indicar onde você tem que ir, ou até um sinalzinho do GPS para, ó, vira para direita aqui, Quilometragem, às vezes. quilometragem que a gente vê bastante na estrada, a gente precisa disso em objetivos de longo prazo. Por quê? Porque se você. Lembra que a gente falou logo no começo? Se você não tem uma imagem muito clara, a sua organização mental vai engavetar o projeto. Sim. Se você não consegue comemorar os pequenos avanços que você vai fazer numa longa jornada, sua mente vai arquivar o projeto também. E isso é bem legal, porque é quase como, tá, fossem subobjetivos, vamos colocar assim, Sim, objetivos menores dentro de um objetivo maior. E dentro desses objetivos menores, você pode colocar marcos, indicadores de que você vai saber, né, que vão te indicar, que vão te mostrar se você está se aproximando ou se você está se afastando do seu e por objetivo. favor, gente, quando vocês forem fazer isso, da mesma forma que o objetivo tem que ser claro, esses pontos chaves têm que ser claros. Não adianta você colocar. Concretos, Tem que ser concreto. Não concretos. adianta você colocar um tipo, vou estar me sentindo mais feliz. Comparado ao quê? E como Entendeu? é que você vai saber que está mais feliz? Exatamente. Você precisa de uma coisa concreta. Então, Sim. vamos supor, uma viagem que eu quero fazer para fora. Qual que é uma das primeiras coisas que eu vou pensar na hora que vier? Ah, ver preço de passagem. Achei um preço Visto, legal? Visto, visto. nossa, muito Passaporte importante. está em dia. Sim, Tem várias entendeu? várias evidências, né, que Vacinas, alguns lugares pedem se vacina. tivessem Então os vacinas. lugares que você vai, você colocando esses marcadores, você sabe que você está no caminho certo, Sim. Gabriel. E te ajuda também a perceber se você está se afastando. Sim, porque quando você faz diferente daquilo, você sabe que você está caminhando para um lugar que não é o que você gostaria. Sim. Bem importante. E é um momento que você pode, inclusive, desvendar se tem um sabotador ou não. Sim, Porque é aquela coisa, se eu estou me desviando do caminho que eu tinha planejado, o que que está me levando a ir para esse outro caminho? Que eu sei que está me afastando do meu objetivo principal. sim. E com certeza, se você perguntar sem nenhum preconceito, vai aparecer a resposta. O seu inconsciente, ele conversa com você desde que você permita. Toma um tempo, respire e pergunta lá dentro, dentro de você. O que está dentro de mim que está me fazendo tomar uma direção diferente daquela que eu gostaria? E apenas ouça, sem crítica, porque a partir dessa informação você pode tomar decisões diferentes. E essa parte sem crítica é importante, tá, gente? Sem crítica e nem julgamento, porque a partir do momento que você começa a julgar essa vozinha interna, ela, ó, fica quietinha e não fala mais nada. Sim, sim. E é bem legal, porque tudo isso que a gente está trazendo é um conteúdo, tá? Do curso mesmo de PNL, que a PNL estudou várias pessoas e várias outras informações, né? Outros estudos sobre o objetivo, e ele fez um compilado de coisas que realmente davam certo. E essa estrutura que nós passamos é o que nós estudamos como formular um objetivo. Como formular bem um objetivo com base na programação neurolinguística, que além da PNL, hoje, né, com a formação da neurosemântica, a gente trouxe mais conteúdo sobre isso. Então, pare um pouquinho, cuide de você mesmo, cuide dos seus objetivos. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, e você deve ter ouvido em algum momento, né, que é do filme da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato: qual caminho eu devo seguir? E o gato responde sabiamente, ele não tinha PNL, mas acho que conhecia um pouquinho. Pergunta para Alice: para onde você quer ir? E Alice responde para ele: eu não sei para onde eu quero ir. O gato responde: bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então não permita que a sua mente te leve para qualquer lugar, porque a vida não para. Você vai para algum lugar. Então, já que você vai, escolha para onde você quer ir. Tome as rédeas, né, da sua Sim, vida nas suas mãos. não caia naquela canção lá, deixa a vida me levar, porque Não. não dá certo. Tome realmente o comando da sua vida, dos seus sonhos, daquilo que é importante para você. Você é o protagonista da sua história. Tome esse papel para você
e faça a diferença na sua vida. Se você quer saber mais, entre em contato com a gente, mas siga a gente aqui no canal da Verta. A gente vai, todos os podcasts sempre vão trazer algum conteúdo, alguns convidados, e a ideia da gente é compartilhar. Porque quanto mais pessoas nesse mundo souberem que existe essa possibilidade, com certeza o mundo tende a ser melhor. Obrigada a todos pela atenção Muito obrigado, gente. e até Até a a próxima. próxima.